Você encontrou Mateus capítulo 6? O verso é o 33, apenas o verso de número 33. Diz assim a palavra do nosso Deus, é o próprio Jesus dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus. O que devemos buscar primeiro? E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido, olha que coisa preciosa Jesus está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a sua justiça. Espera nele, confia nele. Porque as demais coisas, todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Eu quero orar com você a respeito dessa palavra tão bendita. E pedir, querido, a tua atenção por alguns momentos. Para que você possa compreender o que Deus, Ele verdadeiramente planejou para você. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por cada vida que está aqui essa noite. Nós temos crido num Deus que é maravilhoso, um Deus surpreendente. Um Deus que tem feito com que o seu povo, ele verdadeiramente alcance lugares altos. E esses lugares altos, muitas vezes ele está cercado. Por isso nossa vida tem sido tão combatida. Mas eu sei em quem tenho crido. E aquilo que o Senhor diz que vai acontecer, é o que vai acontecer. Nós te louvamos, porque o teu Santo Espírito está aqui. E de alguma forma, papai, os teus filhinhos estão aqui buscando esse reino personificado na pessoa do Espírito Santo. Fale conosco, nós estamos felizes, com o nosso coração em júbilo e certos de que nós vamos viver um novo tempo na nossa vida. Fale conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, e todo o que crê, diga amém. Meus queridos, há algumas semanas nós temos falado com a igreja a respeito de um reino. De um reino que tem um rei. Amém? Temos falado com a igreja a respeito de um reino. E esse reino tem um rei. Um rei imutável. Um rei que conforme passe as gerações, ele continua sendo rei. Ele era rei no início, ele é o rei hoje, e ele será o rei eternamente. A Bíblia diz que esse rei, o domínio dele se estende sobre tudo. Temos ouvido o Espírito Santo falar a respeito de um rei que tem um domínio sobre todas as coisas. Está lá no Salmo 103, no verso 19. Um rei que domina sobre tudo. É importante que você se atente a respeito desse rei, cujo nosso coração é dele. Aliás, o teu coração é do rei. Mas que rei é este a quem é o dono do teu coração? Todas as vezes que nós pensamos em rei, nós temos que pensar na pessoa de Jesus. Porque o próprio Pai o coroou, diz a palavra de Deus. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A sua igreja o reconhece como rei. E a Bíblia diz que todo joelho há de se curvar e um dia também vai reconhecer que ele é o rei. Amém até aqui? Existe um rei que domina sobre tudo. O pai disse: o meu filho é o rei. Quando não se teve ninguém para abrir o selo, diz a profecia de Apocalipse. Os 24 anciões, os 4 seres viventes, serafins e querubins, anunciaram e diziam: ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de abrir o selo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Existe um rei. Todas as vezes que eu pensar a respeito do rei, eu preciso pensar na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, querido, que esse rei, ele está onde hoje? Diga, ele está no céu. Diga, o rei está no céu. Diga, o rei está à direita do Deus Pai. Onde está o rei? No céu. Amém? Mas o seu reino, ele está estabelecido no céu como sede. Mas o seu governo é sobre tudo, incluindo a terra. Incluindo nossas vidas. Incluindo Jaguariúna. Incluindo a nação brasileira. O reino de Deus está estabelecido sobre tudo. E quando nós pensamos em reino, nós pensamos em governo. E quando nós pensamos em governo, nós pensamos em autoridade. E quando nós pensamos na autoridade do reino de Deus, nós pensamos numa jurisdição. Até onde ela alcança? Alcança sobre tudo. O rei deu essa ordem e o reino dele está sobre tudo. Mas quando eu penso em reino, eu preciso saber que o reino de Deus se faz manifesto na terra através de uma pessoa. O reino é personificado. Ele é personificado através do Espírito Santo. Quando eu penso no rei, eu penso em, diga, Jesus. Quando eu penso em reino, eu penso no Espírito Santo. É importante, querido, eu estou frisando isso muitas vezes para você, para que você entenda. Eu pensei no rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Eu pensei no reino. Quem é o reino? O Espírito Santo. O rei, ele está no céu, à direita de Deus Pai. O reino, ele se estabelece entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Onde está o reino, há presença. E onde há presença, há poder. O governo, a autoridade. Não tem como pensar na pessoa do Espírito Santo sem pensar em poder. Onde ele está, a presença. Onde a presença, há poder. Repita isso, onde o Espírito Santo está, a presença. E onde a presença, há poder. Amém, querido? Não tem como, não existe uma outra forma de pensar na presença do Espírito Santo sem pensar em algo poderoso. É Ele que traz à existência o reino. Quando nós falamos, querido, de um reino que nós precisamos buscar primeiro, nós falamos de buscar primeiro o Espírito Santo. Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu vejo a palavra reino, Ele está dizendo o quê? Buscai primeiro o Espírito Santo. Porque se você tiver Ele, todas as coisas serão acrescentadas. Sem Ele, nada podeis fazer. Mas se Ele estiver na sua vida, querido, ungido de Deus, pede o que quiseres e será dado. Perguntaram para Jesus, mas onde que está esse reino? Naquele monte, nesse monte? Jesus disse, não está lá nem aqui, mas Ele está dentro de nós. Entrou você, querido, no plano. Até então era o rei, à direita do Deus Pai, e Ele está no céu. O reino manifesto, o Espírito Santo. Quando eu penso em reino, eu penso em presença e poder, o Espírito Santo. Mas no plano de Deus, para que o Espírito Santo se manifeste e Ele realize as obras que Ele tem para fazer, Ele incluiu você. Deus incluiu você. Ah, querido, com os teus olhinhos brilhando como você está, diga para o teu irmão, Deus incluiu você. Aleluia!
E no plano de Deus, Ele resolveu encher você, que era incapaz. Ele enche você da presença do Espírito Santo. E se tem presença, tem poder. E Ele te tornou capaz. Nós éramos incapazes. Mas pastor, por que agora isso é possível? Porque eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. E a presença do Espírito Santo, ela me torna capaz. E alguém que era incapaz, agora é habilitado aqui na terra a representar o reino. É por isso que a palavra de Deus te chama de embaixador do reino. Ah, querido, dá uma olhada nesse irmão abençoado do teu lado, embaixador. Ah, querido, não é pouca coisa não. Embaixador, embaixadores. O que é um embaixador? Representante de um reino imutável, de um reino que não tem fim, de um reino que tem um rei, de um reino que tem poder e tem a presença consoladora, renovadora do Espírito Santo. Foi Deus quem determinou. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Ele é Deus. Mas qual foi o plano dele? Incluir qual é seu nome mesmo? Esse nome aí. Ai, pastor, mas eu sou tão incapaz. Mas Ele te torna capaz. Ai, Deus, mas sou tão fraco. Digo fraco, eu sou forte. Mas por que Ele me escolheu? Eu sou uma coisa louca deste mundo. Para confundir as sábias. Ah, querido, não tenho dúvida, é você. Diga para o teu irmão, não tenho dúvida, é você que Deus quer. Não tenho dúvida, meu irmão. Eu não tenho dúvida que ainda que você entrou aqui pensando cheio de incapacitação, capaz nenhum de nós éramos. Mas Ele escolheu você. Vou falar com todo respeito. Coisa louca desse mundo. Querido, porque você era doido. E Deus te escolheu. E Deus trouxe para o braço dele. A Bíblia chama isso do seio do seu amado. Para o peito. Trouxe você para próximo dele. E te encheu. E te fez transbordar de virtude. Jesus é o nosso maior exemplo dessa verdade. Que Ele se desfez da sua glória. Ele já desceu cheio. Não, Ele desceu no ventre da Maria, foi colocado. E Ele cresceu, bebê, nasceu como um homem qualquer. Sofreu as dores do parto. E foi crescendo. Mas duas coisas Ele tinha, que fez dele o homem que Ele foi. Estou falando de Jesus, homem. Duas coisas Ele tinha: relacionamento com Deus e dependência do Espírito Santo. Querido, se você ler todos os evangelhos a respeito de Jesus, você vai encontrar, resumindo isso: relacionamento com Deus e dependência do Espírito. Diga: relacionamento com Deus e dependência do Espírito. Diga: dependência do Espírito e relacionamento com Deus. Quais são as duas coisas que ele tinha? É isso aí. Ele não tinha muitas coisas, humanamente falando.
Aliás, querido, humanamente falando, ele não tinha praticamente nada. Tinha a melhor casa da época? Não tinha. Ele vivia dos favores, muitas vezes, também das mulheres. A Bíblia diz que as mulheres ajudadoras, elas ajuntavam para abençoar a vida de Jesus. Ela nasceu num berço, no estábulo. Uma vida humilde e simples. Ai, numa pobreza? Não, também não. Tudo que ele precisava, ele tinha. Ai, será que Jesus passou fome? Ai, querido, que tragédia é essa? Não passou. Porque ele tinha Deus. E ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito de Deus. E eu vou te dizer, meu querido, guarde isso no teu coração. Se quiser escrever, escreva. O cumprimento do propósito de Deus na tua vida vai exigir. Vai o quê? Exigir. O quê, pastor? Relacionamento com Deus e dependência do Espírito Santo. Sem isso, nada podeis fazer. Me diz de uma outra forma. Tá bom, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você quer viver, querido, vai depender desse relacionamento com Deus e dessa intimidade com Ele. Pastor, você está falando de religião? Não. Você está falando de se tornar membro da comunidade Filadélfia? Também não. Se você quiser estar aqui conosco, vai ser um prazer te receber, sempre. Mas eu estou falando de algo maior. Estou falando de algo incomparável. Que aquele que tem, já provou, já viu, eles costumam dizer, não há nada melhor, não há nada igual. Você de vez em quando fala isso? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. O que é isso? Tua presença. O que aconteceu que você está dizendo isso? Diz, Filadélfia. Eu provei e vi. É verdade? O mais doce amor. O que aconteceu? Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. O que é isso? Tua presença. Convida Ele. Convida Ele. Oh. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Quem é Ele? É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. É disso que eu estou falando. Santo Espírito, da presença dele. És bem-vindo aqui. Na minha vida. Vem inundar, encher este lugar. Diga. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem já provou?
certamente poderá dizer: não há nada igual. Tem coisa melhor? Deixa eu ver. Não dá para comparar. Mas o que você está falando? De uma coisa, de um bem, de um negócio que você fez, de um dinheiro que você recebeu. Não, não é nada disso. Estou falando da presença. É a presença dele que inunda o meu ser. E quer saber, até a vergonha ele desfaz. Porque eu me sentia tão incapaz, eu tinha até vergonha do pecado. Mas ele me enche e diz que me ama, que me perdoa. Eu esqueço até da vergonha, da vida que eu levei, das escolhas que eu fiz. Que obra é essa? Reino de Deus, o Espírito Santo. Mas embora seja algo maravilhoso, embora seja algo poderoso, e que de fato é o que difere a igreja de Cristo de tudo, da religião, da tradição, das invenções do homem. Por ser tão poderoso, tão maravilhoso e eficaz, João, em sua carta, ele diz que no final dos tempos haveria oposição a essa manifestação. Haveria oposição, meus amados irmãos, a essa oposição. 1 João, Evangelho de 1 João, ou carta de 1 João. Você já vai entender perfeitamente, querido, o que Deus quer falar com você. Amém? 1 João capítulo 2. Verso de número 18. Você encontrou? 1 João capítulo 2, verso 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, quem vem? Ele está falando de uma pessoa que o anticristo irá possuir. Também agora muito se tem feito anticristos. Está falando de um espírito, querido, que tem tomado muitos homens. E creia você, esses homens estão, muitos deles, no meio de uma igreja chamada cristã. Homens que são anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Quando isso começar a acontecer, nós vamos perceber, é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se eles fossem de nós, eles teriam ficado conosco. Mas isto era para que se manifestasse que eles não são de nós. A palavra é reveladora. Saiu de onde? Do meio da igreja. Da onde que eles saíram, esses anticristos? Diga, do meio da igreja. Há obras que eles fazem contra Cristo. E se vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. É como se ele dissesse: se vocês têm a unção do santo, a unção que estava sobre o santo, a referência aqui é Jesus, viu, querido? A unção que estava sobre ele, que tornava ele ungido, e por isso ele é Cristo. Se vocês têm aquela mesma unção, vocês não serão confundidos. Vocês saberão quem são.
problema aqui não é Jesus. O que você falou? Estou falando que o problema aqui não é Jesus, o problema é o Cristo. Eles não são anti-Jesus. Porque Jesus, querido, não tem como dizer que não existiu. Está na história. Ele veio como homem, ele morreu numa cruz. Embora eles não creem, muitos dele que ressuscitou. E se ressuscitou, está lá com o Pai, não está aqui. O problema não é crer em Jesus. Até as seitas dizem que Jesus existiu e foi profeta. Se perguntar para o Maomé, lá no Ancorão, lá que ele está escrito que Jesus existiu, e foi um profeta. Jesus, no grego, ele é Yeshua, salvação. No hebraico, ele vem do verbo ser. Ser de Deus, filho de Deus, é uma coisa eterna. Sabe a coisa ser? Ele é filho, eternamente. Esse é Jesus. E Cristo? Cristo está ligado à unção que havia sobre Jesus. Porque Cristo no hebraico significa o ungido. O problema dos homens não é o crer em Jesus ou dizer que Jesus existiu. O problema deles, querido, é a unção. É o efeito dessa coisa poderosa que está sobre a vida do homem. É isso que o diabo vai lutar. Por isso o diabo é anti-unção, anti-Cristo. É contra isso que os homens que têm o espírito do anticristo vai lutar. Eles vão dizer, Jesus ele é da igreja, ele é o Senhor. Mas essa unção que vocês estão falando é estranho. Isso na igreja não. Mas você viu aquela coisa lá que aconteceu? Aí passou aquela língua estranha, né? É estranha. Querido, isso não tem jeito, viu? A língua é estranha. Se é que você está me entendendo. Porque onde há a presença, há o poder. E o Espírito Santo torna o ambiente pentecostal. Por quê? Porque o Cristo ungido, o nome Jesus Cristo significa o ungido de Deus. O nome inteiro, Jesus Cristo, significa o ungido de Deus. Ele era pentecostal. Me prova. Olha para você ver, ele expulsava demônio. Jesus expulsava demônio? Então ele é pentecostal. Não me olha assim não. É a Bíblia que está dizendo. Ele curava? Então ele é pentecostal. E era milagre, viu, querida? A coisa assim, levanta, anda, olha, enxerga de novo. Aí, pastor, você está falando que essa igreja é pentecostal? É. Por sua causa? Não, por causa dele. Por causa de Jesus, ela é pentecostal. Ai, pastor, mas tem uns exageros por aí, não tem? Deve ter. Mas não é porque existe a coisa falsa que eu não vou querer na verdadeira. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Você está entrando num ciclo pentecostal. O que você está falando? Manifestações de poder. Porque se eu creio na igreja do Cristo, do ungido de Deus,
preciso crer na manifestação do reino dele, através da pessoa do Espírito Santo. E ele vai estar onde? Na esquina? Lá embaixo? Diga, dentro de mim. E se ele me encher, querido, o ungido do Senhor, ninguém vai te segurar. Amém, querido? Ai, pastor, às vezes eu vejo assim umas coisas na igreja. Não é demônio, não. Ó, se chamar demônio, vem demônio. Mas aqui eu vou chamar o Espírito Santo. Eu vou convidar o Espírito Santo para morar dentro de mim, querido. E eu tenho certeza do que vai se manifestar. É maravilhoso. Não há nada igual. Não há nada melhor. Não tem como se comparar. Essa coisa viva. Essa coisa é viva. Tua presença. Ai, pastor, eu não sei se eu estou preparado, não vou querer não, eu quero ser mais tradicional. Então não sei se essa igreja vai servir para você. Mas está mandando embora? Não, estou falando para você ficar. Fica, em nome de Jesus. Mas quero Cristo. Ai, quero só Jesus. Ai, não tem acordo. É Jesus Cristo. Que eu quero me encher dele. Para me parecer com ele. Que os discípulos, todos notavam ele. Eles, sabe por quê? Que eles eram bem parecidos com Cristo, com o mestre deles. Os homens olhavam e diziam, mas eles já estão, esses pescadores, já estão falando igual ele. Ó, estão usando até as mesmas roupas, estão parecidíssimos com eles. É claro, querido, que isso era a aparência humana. Eu estou declarando, querido, que as suas atitudes, as suas palavras, os seus passos diários serão reconhecidos pelos homens dessa terra, que você é um ungido do Senhor, que você é diferente, querida, em nome de Jesus, ainda que eles não saibam dizer o que está acontecendo com você, mas eles vão começar a dizer, você não está normal. Entenda isso como algo bom, viu, querido, não me olhe assim não. Diga para o teu irmão, irmão, você não está normal, você não... Ainda que eu tenha trabalho de trazer você um pouco para a terra, porque às vezes você só vai para o céu, né? Se deixar, você está no céu toda hora. Ô, abençoado, volta um pouquinho para a terra. Mas as pessoas vão dizer, você não está normal. Você está tão confiante. Você era tão desanimado. Você está tão feliz, você era tão triste. Mas você perdoou? Você não levava desaforo para casa? Diga para o teu irmão, você está muito diferente, meu querido. Mas o que está fazendo isso com você? Perguntou o marido. É a presença. Presença do quê, mulher? Ah, o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai compreender a respeito de ciclo, do ciclo que nós entramos, porque eu ouvi bem Deus falar num culto passado aqui. Eu estou encerrando aquele ciclo, Filadélfia. E você está entrando num ciclo novo da tua vida, da tua existência. Você estava aqui naquele culto, amado? Onde Deus disse claramente, eu estou encerrando esse ciclo e você está entrando. Você está entrando por uma porta hoje. Ele falou comigo, querido, naquela noite. Eu guardei, aquilo está martelando dentro de mim.
E eu sei que algo mudou em mim, mudou em você, mudou nessa igreja, vai mudar nos membros, vai mudar nas famílias, vai alcançar essa cidade. É uma coisa sobrenatural. Preste atenção. O povo de Deus está aqui, ó, antes do Jordão. O Jordão está na frente deles. Eles estão aqui, eles estão guerreando. Moisés é o líder. A Bíblia diz que a batalha está sendo aguerrida, terrível. O Moisés está com a mão levantada. A mão dele está cansando. E o Ur e o Arão vai lá e segura a mão. Porque enquanto a mão dele estava levantada, a batalha estava sendo ganha. Estava sendo ganha de que forma? Lá embaixo, o Josué lutava com espada. Era espada mesmo, era luta de verdade. E foi o dia inteiro, uma peleja terrível, uma luta. Na força, na guerra. E eles venceram? Venceram porque Deus era com eles. Essa batalha foi antes do Jordão. Agora o Jordão está à frente, que eles vão passar pelo Jordão. O líder já não é mais Moisés. Porque Deus disse para ele, você não vai entrar na terra. Quem vai entrar é o Josué. O líder agora é Josué. Eles estão passando pelo Jordão. O Jordão, profeticamente, viu, querido? Profeticamente simboliza o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vai acontecer lá no Pentecostes, no Novo Testamento. Mas aquilo que faz sombra ao Novo Testamento é o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a passagem pelo Jordão simboliza profeticamente o quê? Batismo com o Espírito Santo. Eles tinham lutado na força da espada, foi o dia todo. Eles passam pelo batismo do Espírito Santo. E eles vão se deparar com a primeira grande adversidade. O que eles vão enfrentar agora? Jericó. E o que Deus disse para o líder? Rodeia, intercede, vai orando, dá as voltas lá, e no último dia dá um grito. Mas que coisa doida é essa? Agora não vai ser por força, e nem por violência, não vai ser debaixo da espada, mas agora vai ser no meu espírito. Percebe? Antes do Jordão, a batalha é como? Espada, luta o dia todo. Passou no batismo, recebeu a presença do Espírito. E agora, o que acontece na nossa vida? Agora, querido, se prepara para o sobrenatural de Deus. Como é que eu vou vencer essa Jericó, que é quase intransponível? Rodeia e brada. E eles venceram. Querido, o que esse espírito não vence? Eles vão um pouquinho mais adiante. Agora a batalha envolve Josafá. E o inimigo que está ao seu derredor, gigantesco. E qual é a ordem do Senhor para eles agora? Luta com espada? Mas querido, não é por força, por violência, mas pelo meu. Põe um coral na frente desse exército. O quê? Põe um coral na frente desse exército e fala para o povo ir louvando. Diante do inimigo, vai louvando. Canta e louva. Está sofrendo, louva. Está lutando, louva. Está chorando, louva. Já fui para a música, para o louvor. O que é para fazer, Josafá? Aí ele falou para pôr um coral.
Ele pôs o coral para louvar, querido. Veio um anjo de Deus e destruiu o arraial inteiro dos medianitas. Na hora que eles chegaram no acampamento, querido, era corpo que não cabia mais. Mas o que houve? O anjo de Deus desceu ali. Houve batalha? Não, querido. Agora é pelo meu espírito. Vai mais um pouquinho adiante. Vamos caminhando. Gideão. Olha que luta de novo. Pastor, mas venceu uma, já tem outra. Tereis muitas aflições. Mas tem de bom ânimo. Fica animado. Eu venci, você também vai vencer. O Gideão está diante de uma adversidade muito grande. Aí o que o Senhor diz para ele? Separa 300. Quantos? 300. E nós vamos enfrentar quantos do outro lado? Mas uma multidão. E quer saber? Coloca vasos de barro na mão deles e manda tocar chofar. Não será por força e nem por violência, mas pelo meu. Pastor, me explica o que aconteceu naquele Jordão. Querido, não sei não. Eu sei que algo sobrenatural rompeu. Agora dizer o que aconteceu. Porque esse Deus é um Deus de estratégia, Ele é maravilhoso. Vou usar só vaso. Não, também não, né? Vou sair tocando chofar em tudo quanto é luta. Também não. Então o que eu vou fazer? Fica dependente. Fica ouvindo. O que eu faço agora? O que é para você falar para ele? Mas não é aquela coisa também. Deus, o que eu faço? Estou desesperado. Não, querido, vai para o pé dele. Senhor, é uma luta. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E diz o que eu tenho que fazer. Seja sóbrio, viu, querido? O que eu tenho que fazer? Seja sério. Relacionamento com Deus e dependência do Espírito Santo. Mas o que eu vou falar para essa situação? Às vezes ele vai falar para você, não fala nada. Estou agindo. Intercede de olhos abertos. Conversa intercedendo. Sabe aquela coisa que você está falando com o marido e ao mesmo tempo você está olhando e falando, Deus, Ele já te venceu, criatura. Está tudo bem, mas por dentro você está salmodiando nele. Está uma perseguição lá no meu trabalho. Querido, não precisa lutar, viu? Humanamente falando, não é por força nem por violência. Pastor, estou com vontade de estrangular. Não vai dar certo. Descansa, chega lá sorridente. A pessoa às vezes espera que na segunda você nem apareça. Chega cantando. O quê? Chega cantando. A pessoa vai olhar, talvez ela nem fale, mas ela vai falar, mas eu fiz de tudo para não vir. Leva um sonho de valsa e ainda entrega. Pastor, mas aí também, né? Nossa vida lá, querido, às vezes é azeda. Muda o ambiente. Você entende que depois do Jordão alguma coisa aconteceu? Não é que o Josué não era bom de luta, viu, querido? Que ele era bom na espada. Mas essa luta, querido, não é para você sair dizendo que você venceu. No final, querido, toda honra, toda glória é dele.
Espírito Santo. Se eu tenho a presença, eu tenho o poder. Presença e poder significa reino. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Dependa dele. Diga para o teu irmão, dependa dele, meu irmão. Aleluia.